Pois é, Tina Turner morreu. Tô aqui. Como você pode ver, eu sou uma youtuber amadora, né? Tem roupa aqui jogada. Assina aí, quem sabe eu monetize os vídeos e aí consiga um cenário melhor. Mas a Tina Turner morreu e é interessante que há pessoas que não sabem quem foi ela. Bom, ela nasceu no final dos anos 1930. Ela nasceu em 1939. E ela tem uma carreira, assim, de mais de 60 anos. Teve uma carreira de mais de 60 anos. Ela começou cantando o que a gente chama de R&B, que é Rhythm and Blues. Aqui no Brasil se chama de Black Music, né? Porque fica muito difícil falar rhythm. Eu acho que é isso. E soul, essas coisas. E ela tocava na banda do Ike Turner. Né? Aí ela acabou se casando com o Ike Turner, que era um grande músico. O cara era genial. Essa é uma pessoa genial, mas maléfica. Ele era, assim, uma pessoa muito má. E ela adotou os filhos dele, adotou os filhos dela, e eles tiveram mais um filho. E o relacionamento dela com Ike Turner foi tremendamente abusivo, né? Inclusive o nome dela mesmo, de batismo, era Bullock. Igual a Sandra Bullock, a atriz. O nome dela não era Turner, esse nome é do casamento. Mas assim, o trabalho dela com Ike e Tina é fantástico. Assim, se vocês puderem chegar a Ike e Tina Turner, fenomenal. E aí lançaram um filme sobre a vida dela, né? Que mostra bastante o relacionamento abusivo que ela sofreu, e nos anos 80 ela ressurgiu, fazendo um som mais voltado pro rock and roll. E ela teve parceria com muita gente, assim, que era do rock, porque o rock era importante na época, né? Hoje em dia o rock não é tão importante, não é tão popular, os jovens não ouvem muito. Sejamos sinceros, não ouvem muito rock. Né? Os jovens que eu conheço que têm 20 e poucos anos, a galera vai ouvir funk, rap, vai ouvir outras coisas, né? Não gostam de rock. Não é que não gostem, eles não conhecem. Né? Mas na época, nos anos 80, quando ela ressurgiu, o rock era uma grande coisa. Havia o que se chamava de MTV, que era MTV, Music Television, e era muito grande lá nos Estados Unidos, né? E ela ressurgiu fazendo videoclipes e cantando músicas tipo do Mark Knopfler, que era de uma banda chamada Dire Straits, que vendia milhões de discos na época, né? Que é uma música chamada Private Dancer, gravando David Bowie também. Ela gravou uma música que é 1984 ou 1984, que era uma música que o Bowie, eu tô ruim, tá? Tô toda encatarrada aqui, nota não. Sou de Brasília, quando muda o tempo a gente fica assim, tá? É horrível. Né? Parece que a gente tá no deserto. Aí, de vez em quando o nariz sangra, a pele fica assim. A umidade chega a 9% e a gente tem que ficar bebendo 2 litros de água por dia para não ir parar no hospital. Essa é a vida de Brasília. Mas então ela ressurgiu. Inclusive ela tem parcerias com Bowie, David Bowie, além de ter gravado uma música do Bowie, ela gravou com ele uma música chamada Tonight, né? E é uma música muito legal. E o David Bowie, quem era um cara que também era um cara do rock, mas era um cara do rock mais de vanguarda, que misturava com outros estilos, outros gêneros, né? Então, se você chegar e for ver alguma coisa do Bowie, não vai ser, muitas vezes não vai ser aquele rockão, entendeu? Você não vai ver um Iron Maiden saindo da voz do Bowie. Você vai ver, às vezes, umas coisas totalmente experimentais, estranhas. Vai lá procurar David Bowie. E ela e o Bowie realmente tiveram um romance, né? Tá na biografia dela, né? Infelizmente, eles não procriaram. Eu fico imaginando se tivessem tido um filho. Ia ser uma força da natureza, puro talento, né? E ela fez muito sucesso nos anos 80. Ela ressurgiu, ela participou de filmes também. Ela participou de um filme que é Mad Max, além da Cúpula do Trovão. Inclusive, eu estava revendo trechos desse filme num canal aqui que é o melhor filme de todos os tempos, né? Que sacaneia com filmes de ação dos anos 80. Aqueles filmes absurdos dos anos 80. Quem cresceu vendo Sessão da Tarde se lembra. Era um negócio assim que você tava
vendo filme, assim, aí acontecia uma coisa, o carro chegava, dava uma batidinha e explodia. Eram umas coisas assim, né, muito loucas. E no Além da Cúpula do Trovão, é uma daquelas, aqueles filmes de ação completamente absurdos, assim, sem nexo. Mas ela é a vilã perfeita, ela tá maravilhosa, entendeu? E aí tem uma música que é fantástica, que é We Don't Need Another Hero, né? E ela tava bonita, assim, ela não era exatamente clássica, uma beleza clássica, mas ela tinha uma força da natureza, uma sensualidade e uma voz única. Ela tinha uma capacidade vocal incrível, inclusive de interpretação da música também, né? E foi muito legal ver aquele filme, cara. E quando eu tava vendo assim esse canal, o melhor pior filme de todos os tempos, uma coisa assim, eu vou colocar aqui na descrição. E ele falando, essa é uma vilã maravilhosa, né? Olha que vilã legal, a Tina Turner. Aí a Tina Turner, a cidade tá destruída, ela com aquela roupa, assim, naquele cenário pós-apocalíptico. Vamos reconstruir a cidade! Ela perseguindo o personagem lá, que era o herói do Mad Max, né? De salto alto, cara. Umas roupas todas sexy, né? Isso, perfeita, perfeita, maravilhosa. Então eu tava vendo isso. E nesse final de semana, curtindo uma sinusite em casa, nesse frio horrível. Né? Tá fazendo. Chegou a 9 graus aqui, tá? E aí, quando eu vi que ela morreu, eu sabia realmente que ela tinha passado por um problema renal muito sério e tinha precisado de um transplante de rins. Mas aí ela tava com câncer também no intestino. E aí, eu já sabia que um dos filhos dela tinha se matado, né, em 2018. E aí, agora que eu descobri que o outro filho dela tinha morrido também de câncer do intestino agora há pouco, em dezembro. Então, pô, é muito baque, né? Muito sofrimento mesmo para uma mãe. Muito tapa na cara, né? Então ela se foi. Mas o legado dela tá aí. Uma vida. Ela foi uma bruta de uma guerreira, assim, né? Então você vê músicas fantásticas com a voz dela. E ela não só fazia esse estilo, né? Que era o rhythm and blues, o soul, e o rock and roll, e o pop. Ela foi considerada a rainha do rock and roll, né? Ela também cantava mantras, porque ela se converteu ao budismo. Ela era uma budista. Eu não sei qual segmento específico do budismo que ela praticava, mas é uma coisa que é retratada no filme biográfico dela. E ela gravou mantras e é muito legal, assim. Eu vou deixar alguns mantras aqui na descrição. E como ela não estava assim ativa há muito tempo, né, pelo menos não nesse século, então muitas pessoas mais jovens não sabem o impacto da Tina Turner. Mas a gente que é mais velho, que viveu o final dos anos do século XX, a gente está aqui para falar, né, da importância dela, né? E ela, inclusive, tocou aqui no Brasil, ela tocou no estádio do Maracanã, umas 150 mil pessoas assistindo ela. Eu gostaria de ter ido, mas eu devia ter, o quê? 9 anos de idade, né? E ela deixou, os dois filhos biológicos dela morreram, né? Mas ela deixou dois filhos adotivos, que eram os filhos do Ike Turner, que ela adotou, né? E o Ike Turner também morreu há muitos anos, né? Mas o Ike Turner era uma pessoa maléfica e ele era usuário de drogas também, né? É lógico que a gente tem que chegar e a gente tem que separar a arte do artista, né? O fato dele ter sido uma pessoa horrível, um ser humano horroroso, né? Não significa que ele não tivesse uma capacidade artística fenomenal, que não fosse um artista genial. Então vou deixar algumas coisas aqui também. E um sucesso muito grande que teve da Tina Turner com o Ike Turner foi eles fazendo um cover de Creedence. Creedence é uma banda clássica, de rock clássico, né? Que até hoje aquela galera boomer, né, ama. Né? Eu não sou boomer, não. Tá? Eu sou geração X. Né? Tanto que você me vê falando de Tina Turner e MTV. A galera boomer vai estar falando de Beatles, né? Lógico que eu gosto de Beatles, mas assim, a minha opinião sobre os Beatles não é a mesma opinião de um boomer, né? Porque eu não cresci ouvindo Beatles. Quando eu nasci, eles já tinham acabado há muito tempo. Não faz parte da minha formação como ser humano.
né? Mas assim, isso é um outro assunto, né? Geração X, geração Z, boomers, né? Mas fica aqui meu tributo a Tina Turner, tá? E assistam ao vídeo lá do canal Pior Melhor Filme de Todos os Tempos, né? Que trata exatamente do Além da Culpa do Trovão. O que me marcou? Era criança vendo aquilo. Tina Turner com aquele saltão cantando We Don't Need Another Hero, né? E aquela gente no meio do deserto lá, assim, lá na Austrália, depois do fim do mundo. Aí você sabe, sei lá, o que aconteceu. Teve uma bomba atômica explodindo em algum lugar, você não sabe, né? Mas tá lá, tá lá, na cidade de Bartertown, né? Além da cúpula do trovão. Mas então, gente, adeus, Tina Turner, obrigada pela sua música. Isso daqui alguém tá me mandando mensagem no WhatsApp, tá? Não deve ser nada muito interessante, não. Beijo, gente, e até mais.